Sani Sani Cari Vanity. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma batalha interessante, muito pouco mencionada, aliás. No entanto, é uma batalha, sim, que entre todas as batalhas, óbvio que os Vênetos fizeram parte, elas são interessantes para a reconstrução da nossa história e, na final, para a memória do nosso povo também. Essa aqui é a Batalha da Ricardina, ou também conhecida como Batalha de Molinella. Antes da gente falar sobre essa batalha, fiquem até o final porque tem personagens interessantes e muito importantes para a nossa história, como Bartolomeu Colleoni, um mercenário aí vêneto, assim, bastante porrada mesmo. Mas antes da gente falar sobre isso, curte o vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações, é importante para o canal, é importante para vocês também. Por quê? Porque fazendo isso vocês colaboram, óbvio, com o Lenguamare e também o canal se mantém em pé e vocês têm conteúdo sempre do Lenguamare. Aproveito aqui outra fonte de renda do Lenguamare, né? A nossa publicação, o Evangelho de São Marcos, o patrono da Sereníssima República de Veneza e, por óbvio, patrono dos Vênetos. Esse livrinho aqui é importante, a primeira publicação do Lenguamare. Tomara que venham outras mais, contudo temos esse, o Evangelho de São Marcos em língua vêneta e também em português. Então é importante, se você quiser adquiri-lo, tem um número aqui embaixo da tela, você pode entrar diretamente em contato comigo para isso e outras coisas também. E também pelo mesmo número você consegue adquirir as camisetas vênetas. Essa daqui é uma bela camiseta, eu uso sempre, aliás estou utilizando ela agora mesmo. Ou seja, as camisetas vênetas, é claro que vão ter o simbolismo dos vênetos, né? O leão alado de São Marcos, que é o nosso símbolo da nossa bandeira. É importante que a gente preserve o nosso patrimônio cultural também. Nós temos as bandeiras vênetas, importante também como símbolo nosso, essas bandeiras vênetas, temos 6 modelos, entre em contato e vê qual é a sua, qual você quiser. E para finalizar, o calendário vêneto, El Lunaro Vêneto, vem direto lá do Vêneto esse calendário aqui. Ele tem uma série de informações, tem provérbios, histórias, né, que aconteceram ao decorrer do Vêneto, tudo escrito em língua vêneta. Então é muito importante que a gente mantenha esse nosso contato com a cultura e ao mesmo tempo a gente também vai incentivando a produção da cultura vêneta, da língua vêneta. E por falar em produção e cultura, nós temos o curso de língua vêneta aqui no Lenguamare. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, mas também nos primeiros comentários fixados, porque muitas pessoas não olham, né, a descrição dos vídeos. Para falar a verdade, nem eu muitas vezes olho os vídeos que eu assisto. Então eu deixo aqui nos primeiros comentários fixados, o curso está com as inscrições abertas. É importante que você aprenda a língua vêneta, não basta só saber história, isso e aquilo, se você não fala vêneto, é a mesma coisa. Enfim, você ir lá para uma tribo, você saber, né, ser um arqueólogo ou, enfim, um antropólogo, sabe tudo sobre aquela tribo nativa, como eles comem, eles fazem isso, aquilo, mas você não consegue se comunicar. Mas eu sei italiano, não é a mesma coisa, tá bom? Assim, eu tive muita experiência, eu continuo tendo experiência com os vênetos e não é a mesma coisa, tanto que uma das principais críticas que são, digamos, feitas contra a literatura clássica que foi desenvolvida na Itália aí pelos séculos e que hoje foi traduzida para o italiano é justamente isso, não tem fidelidade com as línguas locais, com as línguas nas quais essa literatura foi reproduzida. Por exemplo, foi produzida no caso. Por exemplo, a literatura feita por Carlo Goldoni em língua vêneta. Hoje em dia é muito comum você ir lá no teatro e talvez ver essa peça sendo reproduzida em italiano. E quando isso acontece no Vêneto, há uma enxurrada de críticas, porque não é a mesma coisa, não tem o mesmo sentido. Isso em língua vêneta não quer dizer isso que eles traduziram no texto, ou seja, aprendam vêneto e parem de ficar de mimimi, tá bom? Então, o curso está aberto, tem o link aqui, você pode entrar em contato também para pedir, faça uma série de perguntas, pergunte o que você quiser, a gente está aqui para isso. Para finalizar, vamos ter também um curso de história dos Vênetos antigos. Vocês sempre me pedem aqui, Fernando, fala isso, fala sobre aquilo, fala não sei o que, não sei o que. Poxa, vai ter um curso agora. É óbvio que são muita coisa, muita informação e muita pesquisa que eu preciso fazer e é ruim eu disponibilizar isso sempre aqui. O curso vai ser baratinho, pessoal. Vocês gastam mais em pizza e em cerveja do que na própria educação. Isso é coisa
de brasileiro vagabundo, desculpa, tá? Mas aqueles que são vagabundos brasileiros, antes que venha alguém fazer mimimi, todos nós somos. Mas eu tô falando especificamente que isso é coisa de vagabundo, né? O cara fica dando desculpa que não tem dinheiro para isso, para aquilo. Alguns realmente não tem, mas a maioria dá uma desculpa tremenda, mas tá todo final de semana tomando cerveja, fazendo festa. Bom, cada um faz o que quiser, só acho que, né, não dá para ficar com esse tipo de desculpa hipócrita também. Então aproveita, se não quer fazer, se não dá para fazer o curso de língua vêneta agora, faz o curso de história, tá bem baratinho e é bem rápido, História Vêneta. Eu deixo aqui no contato também o link que ele vai dar para o meu WhatsApp. Se você quiser, pode pegar aqui logo o WhatsApp e já falar diretamente comigo e te encaminho para fazer a inscrição, tá bom? Bom, vamos começar então a Batalha da Ricardina ou Batalha da Molinella. Esses são os dois nomes pelos quais a batalha é conhecida. Essa batalha foi travada no dia 25 de julho. Que coincidência, Fernando, dia 25 de julho. Hoje é dia 25 de julho, não é coincidência nada. Eu peguei a batalha do dia 25 de julho de propósito para a gente fazer uma mesclagem, para fazer, digamos, alguma coisa que esteja mais em sintonia também com o nosso dia, né? Só que, claro, foi dia 25 de julho de 1467, perto de Molinella, na região de Bolonha. Foi uma das principais batalhas do século XV na Itália. Portanto, é interessante que você saiba não só ela, né, sobre ela no contexto vêneto, mas também no contexto da Itália inteira. O que aconteceu? Quem é que lutou essa batalha? Principalmente muitas pessoas lutaram, mas o confronto era entre República de Veneza e República de Florença. Todo mundo que se envolveu ou estava do lado da República de Veneza ou do lado da República de Florença. Para falar a verdade, a maioria estava do lado da República de Florença e a República de Veneza se meteu quase que sozinha. Na verdade, se meteu sozinha, tá? Uma batalha campal que tem a sua importância na história militar, porque naquela ocasião, em 1467, Bartolomeu Coleoni, general vêneto, excelentíssimo general vêneto, contratado como mercenário pela Europa inteira, ele inaugurou a artilharia moderna, aquela que serviu para a Europa inteira e depois influenciou também muitos dos movimentos militares que nós temos até os dias de hoje, apesar de se ter armas diferentes hoje em dia. É importante que a gente entenda agora o cenário político da Península Italiana naquela época, porque senão muitas pessoas pensam, mas a Itália não foi sempre Itália. Não, não é assim. A gente sabe que a Itália, como país único, uma nação única, é muito recente. A Itália, pela sua maior parte da sua história, excluindo, claro, o Império Romano, mas boa parte da sua história foi fragmentada, era apenas uma península, como tantas outras penínsulas que existem no mundo, ou apenas uma região, né, com vários países. Sim, então, nestas guerras tão frequentes e tão caras que aconteciam sempre lá na península, quase inteiramente baseadas na ação da cavalaria, importante, o povo não participava desse tipo de batalha aqui, tá? Vocês podem pensar, não, reunir as pessoas como funciona hoje em dia. Mas não, nesse tipo de batalha especificamente de cavalaria, o povo jamais participava. Começaram então a ser contratadas as milícias mercenárias, né, formadas por soldados que faziam a guerra como profissão e muitas vezes comandados por excelentes capitães. A Batalha de Ricardina, que é a nossa aqui, ou Molinella, são dois nomes conhecidos, né? Não surgiu por acaso, é claro, né? Nenhuma batalha surge por acaso. Alguns exilados ricos da Florença, que haviam sido expulsos da cidade por causa dos Medici, uma família nobre, né? Lá de Florença. Se você não conhece, dá uma googada aí, né? Procura no Google. Os Medici querendo retornar, né? Essa galera que foi expulsa pelos Medici, eles estavam querendo retornar à sua terra natal, ou seja, Florença, como vencedores. Eles fizeram então um acordo com o mercenário vêneto Bartolomeu Coleoni. Esse Bartolomeu Coleoni é histórico, tem até uma estátua equestre dele lá em Veneza, né? Ele foi considerado o maior capitão mercenário da época, né? Tendo se coberto aí de glória na Batalha de Áprica, foi então contratado pela República de Veneza com a sua patente de capitão general, o Bartolomeu Coleoni. A Sereníssima julgava aí uma guerra contra a Florença adequada para os seus objetivos hegemônicos, mas não querendo comprometer-se diretamente, dispensou
o general Bartolomeu Colleoni, e aí muitos especulam que talvez tenha dispensado ele, né, para poder apoiá-lo secretamente sem se revelar. Parece que a Sereníssima fazia bastante isso, não se envolvia diretamente, mas financiava, tá? Mas aqui é óbvio que depois ela foi se envolvendo diretamente. Desta forma, dada a abundância de meios financeiros, o prestígio pessoal do líder e o favorecimento dos vênetos, formou-se um grande exército sob o comando do general vêneto Bartolomeu Colleoni, grande mercenário. Além das milícias dos vários exilados, havia o duque aí de Ferrara, o Borso d'Este, o seu irmão Hércole, os Ordelaffi e os Manfredi, senhores da Romanha, e com eles muitos outros príncipes e senhores, os quais tinham motivos de sobra aí para querer quebrar o poder diplomático dos Medici, né? Pessoas que foram afrontadas pelos Medici no poder. A Florença imediatamente entrou em ação denunciando as conspirações clandestinas da República de Veneza. Eles sabiam que era a República que estava por trás, né? E a ambição de Bartolomeu Colleoni, vêneto, por sinal, que buscava um feudo para si, né, um feudo que ele queria arrancar do Duque de Milão. Assim se formou, Florença forma a Liga da Itália, a qual se juntaram Galeazzo, Maria Sforza, Duque de Milão, Fernando de Aragão, rei de Nápoles, Giovanni II Bentivoglio, senhor de Bolonha, e Federico de Montefeltro, Duque de Urbino. Uma galera aí se juntou para bater na República de Veneza, no Bartolomeu Colleoni, né? O Papa também se aliou oficialmente à Liga Italiana, embora haja vários indícios de que o Papa, que era o Paulo II, né, esperava a vitória da República de Veneza, representada por Bartolomeu Colleoni. Por quê? Porque ele queria dar uma lição aí no ambicioso rei de Nápoles. Parece que era uma figura meio arrogante e tal. Aí o Papa não quis se indispor, mas ele torcia para a República de Veneza. Bom, o significado da batalha é muito importante que a gente entenda também por que ela ocorreu, né? Não se tratava tanto de conquistar um território, mas de manter ou romper equilíbrio de forças, ou seja, de favorecer a hegemonia da República de Veneza ou de Florença, depende de quem ganhasse, né? Nesse contexto, também aí de apoiar as ambições pessoais dos senhores de Milão, Nápoles, Bolonha e Ferrara. Todo esse século aqui, o século XV, né, foi ocupado por tal efeito de alta diplomacia. É interessante porque, principalmente século XV e XVI, a Itália, ou seja, as repúblicas da Itália, não a Itália em si, mas todas as repúblicas com suas ações individuais, foram uma grande escola para a Europa inteira e para o mundo inteiro, né? Uma batalha campal como esta, travada ferozmente por 27 mil soldados e durante muitas e muitas horas, foi certamente sangrenta. Portanto, é necessário acolher a voz daqueles historiadores que falam de pelo menos 1000 mortos e outros tantos feridos entre os dois lados do conflito. Muitos cadáveres foram recolhidos em igrejas próximas, outros enterrados em valas comuns por agricultores na zona de Malcampo, outros ainda, a maioria na verdade, né, deixados apodrecer ao sol com os cães, né? As informações também dão conta de um massacre de cavalos. Parece que foram mais de 1000 cavalos mortos nessa batalha aqui, morreu mais cavalo do que gente. Gerolamo, padre dominicano de Florença, disse que, devido ao número de mortes entre soldados e cavalos e ao calor do verão, era verão, calor tremendo, horrível, emergiu um fedor tão grande que surgiu uma peste e muitos dos habitantes daqueles locais morreram devido à epidemia. Vocês imaginem aí aquela galera, né, que hoje em dia gosta de brincar com espadinha, armadura, achar que é viking, isso, aquilo. Imagina se bota essa galera aqui, eu acho que não dura um minuto. O grande senhor da guerra, Vêneto, Bartolomeu Colleoni, perdeu muito, mas também o outro lado teve a sua cavalaria dizimada pelas bombas e certamente não tinha motivos para rir também. A batalha terminou assim, sem vencedores ou perdedores. Os dois exércitos permaneceram em pé de guerra até o dia 11 de agosto, quando foi, enfim, assinado um armistício provisório. A escassez de alimentos logo se tornou evidente e também houve dificuldade de água. As pessoas não tinham que comer e nem beber, a tal ponto que as pessoas tiveram que beber água do Rio Pó, pagando 1 centavo por jarro. Então, né, quando o negócio está difícil, o comércio começa a se aproveitar daquilo. Num determinado momento não havia mais pão também, né? Eles só comiam biscoitos. Lembra aquele biscoitinho da sua avó? Acredito que não era bem assim, mas era algo mais ou menos assim. Em seguida, os vênetos evitaram alguns navios, enviaram, na verdade, alguns navios para abastecer o exército, né? Apesar destas disposições,
tanto devido ao calor sufocante como à grande massa de soldados desprovidos de qualquer respeito pela higiene, é óbvio, vai fazer o que naquela condição ali, muitas doenças epidêmicas começaram a se espalhar. O comandante vêneto supremo, Bartolomeu Colleoni, também foi afetado e caiu doente por causa da malária. E então, em fevereiro do ano seguinte, do outro ano, né, foi assinada até que enfim, né, a chamada Paz Paulina. Por quê? Foi imposta, é claro, às partes, né, pelo Papa Paulo II, e a batalha assim dissolveu-se, né? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Há muitas batalhas que a gente não conhece bastante as batalhas mais famosas, por exemplo, a Batalha de Lepanto, mas é importante que a gente saiba as outras também, como a Batalha da Ricardina ou Batalha de Molinella. Enfim, todas elas são importantes, principalmente essa, porque é uma das principais batalhas do século XV na Itália e que serviu de escola militar e diplomática para a Europa inteira. E se serviu para a Europa inteira, é óbvio que depois serviu para o mundo inteiro. Estamos em 1467. Deixa o seu like, a sua curtida, se inscreve no canal e não esquece de se inscrever no curso de Língua Vêneto, o link está aqui abaixo, ou também, enfim, faça o curso de História dos Vênetos Antigos, que vai acontecer só lá no final de agosto. Você tem tempo para se inscrever, mas se inscreve, porque as vagas são limitadas, daqui a pouco você esquece, aí passou e depois eu não faço mais, tá bom? Então a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, Strucon.